Bolsonaro teve hoje, provavelmente, sua maior derrota como presidente do Brasil. É sua maior derrota. Por quê? Ele tentou tomar a caneta de volta dos militares, principalmente do general Braga Neto, e mostrar que é ele quem manda no Brasil. Ele tentou demitir o ministro Mandetta e não deu. O Bolsonaro não demitiu o ministro. E pior é que o Bolsonaro fica mais fraco, o Mandetta também, ele vai começar agora o processo de fritura do Mandetta. Tem que ver se esse óleo vai aquecer ou não, eu acho que não. E todos ficam mais fracos. Quem ganha poder com isso é a junta militar, são os militares que estão com a caneta na mão, que estão tomando as decisões. O Bolsonaro é mais fraco, o Mandetta também. E o cerco contra o Bolsonaro começa a se fechar. Eu vou explicar por quê, mas antes, se você quer ver o Bolsonaro cair, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se você quer que o Brasil volte ao caminho do progresso, de olhar para os mais pobres, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição a essas políticas de direita. Porque enquanto a gente discute se o Mandetta vai cair, se não vai, ou se o Bolsonaro ainda manda no Brasil, se não manda, até agora o governo Bolsonaro não pagou os R$600 para as pessoas mais pobres. Tem gente nesse momento passando fome no Brasil. E não é uma pessoa, não são duas, não. São milhões de pessoas que não sabem quando vão comer a próxima refeição. Por quê? Porque temos um governo de direita que só olha para os bancos. Para o banco ele já deu 1 trilhão e 200 bilhões. Para os mais pobres, passou uma semana e não pagou até agora. Então, se você quer que isso mude, se inscreve no canal e vamos fazer a oposição juntos. Quanto mais gente, melhor. É importante sim fazer número. Então, um segundinho, só clicar, é de graça. Agora vamos falar sobre os cercos fechando ao Bolsonaro. Olha, hoje o STF, o ministro Marco Aurélio de Mello, ele deu encaminhamento num processo que pede a prisão do Jair Bolsonaro. Geralmente esse tipo de denúncia, de processo, o STF já arquivava ou já rejeitava de cara. Só que agora não. Todos os processos envolvendo o Bolsonaro estão caindo, vão cair sempre nas mãos do ministro Marco Aurélio de Mello. E o Marco Aurélio de Mello, ele está dando encaminhamento nessas denúncias. Ele já deu encaminhamento hoje numa denúncia que pede a prisão. Essa denúncia foi feita por 3 pessoas por 2 crimes diferentes. O crime de epidemia, que é o crime de uma pessoa transmitir germes ou qualquer coisa que cause uma epidemia de propósito, e pelo crime de incentivar as pessoas a saírem de casa, ao isolamento social. São 2 crimes diferentes e é a prisão, dá até 15 anos de prisão. O STF podia simplesmente rejeitar e falar não, mas não, o STF mandou para a Procuradoria-Geral da República, ou seja, já 2 processos contra o Bolsonaro nas mãos do Procurador-Geral da República e ele não os arquivou. Sempre as pessoas pensam, vai chegar no Procurador-Geral da República, ele vai ser um engavetador, o Augusto Aras. Ele rastejou para chegar no cargo, ele é leal ao Bolsonaro, ele vai ser leal ao Bolsonaro até o fim. Calma. Vocês já perceberam que ninguém é leal ao Bolsonaro até o fim? Ninguém. Em algum momento passa do nível de aceitação e eles falam, não aceito mais o Bolsonaro, não dá. O Augusto Aras, ele já tem 2 processos contra o Bolsonaro na mão dele, ele pode dar um parecer favorável ou não e enviar de volta para o STF a hora que ele quiser. Um deles é o processo que pede o afastamento do Bolsonaro. Se ele der um parecer favorável, vai para o Congresso. E o Congresso vai ter que votar o afastamento do Bolsonaro da mesma maneira que vota o impeachment. E depois o STF vota o afastamento do Bolsonaro em plenário da mesma maneira, não da mesma maneira que se vota o impeachment, mas da mesma maneira que vota qualquer outro processo em plenário. E se os 2 votarem favorável, e o STF tem uma maioria muito grande para votar favorável a isso, o Bolsonaro seria afastado. Está nas mãos da PGR. Então o Bolsonaro sabe que nas mãos do Procurador-Geral tem 2 processos, um que pede afastamento e um que pede agora a prisão dele. Olha só, ele sabe que ali tem uma arma apontada para ele. Só que isso não é o maior dos problemas dele, talvez não seja. O maior dos problemas dele se chama Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia já se posicionou contra o Bolsonaro e o Rodrigo Maia declarou hoje que ele não vai arquivar nenhum dos pedidos de impeachment que tem contra o Bolsonaro. Porque quando chega algum pedido de impeachment, o normal é que o presidente da Câmara dos Deputados leia o pedido, ele faz a análise dele e ou ele dá seguimento ao processo de impeachment ou ele já arquiva e fala, esse já não vale mais. Nesse caso não, o Rodrigo Maia ele falou que não vai arquivar. Os pedidos de impeachment que foram protocolados, e nas últimas semanas vários foram protocolados,
o que tem mais chance de ser aceito é o do Alexandre Frota, que é amigo do Rodrigo Maia, eles vão ficar esses pedidos de impeachment ali em banho-maria, esperando a hora certa, não serão arquivados. A hora que surgir a oportunidade, o Rodrigo Maia vai dar seguimento a um deles. Isso é o que provavelmente acontecerá. Vamos ver. E o Bolsonaro, ele hoje ficou o dia inteiro. Começaram rumores de que ele ia demitir o Mandetta. Os funcionários do Ministério da Saúde estavam falando, inclusive saíram do Ministério e ficaram lá em frente em homenagem ao Mandetta, declarando apoio ao Mandetta. O Bolsonaro convocou uma reunião com todos os ministros, inclusive com o Mandetta. Teve antes um almoço com a junta militar, com os 4 generais que estão com 3 generais que estão no Palácio do Planalto, que são ministros generais, e com o Osmar Terra. E os generais falaram, não demito o Mandetta, não demito o Mandetta. Só que tem uma coisa. O Mandetta, ele realmente não é tão indemissível quanto as pessoas acham que são. Ele é mais indemissível pela popularidade dele, que a Globo está fazendo a mídia em si está fazendo uma popularidade do Mandetta como se ele fosse a pessoa mais inteligente do mundo. Ele é mais indemissível por conta disso do que por conta dos militares. O Mandetta, ele já alinhou o discurso dele ao Bolsonaro. O Mandetta, ele quer que o Brasil volte a reabrir na Páscoa. Analisa a situação dos outros países com a crise na saúde. Você acha que o Brasil tem qualquer condição de reabrir na Páscoa? Você acha? Comenta aí. Se quando tinha poucos casos no Brasil, menos de 100 casos, fechou tudo. Agora que tem 10 mil casos, reabre? Pode reabrir? Como? Qual é a lógica disso? Nenhuma. O Mandetta está alinhando o discurso dele mais ou menos ao bolsonarismo. Ele está mais ou menos do lado do Bolsonaro nisso. Então o Bolsonaro, ele quer demitir o Mandetta por uma questão puramente de ego. É assim, ele tem o dobro, mais que o dobro da minha popularidade. Ele apareceu, a Veja falou que o estopim para o Bolsonaro, a gota d'água foi o Mandetta aparecer na live do Jorge Mateus. Eu falei aqui ontem, ele peitou o Bolsonaro fazendo isso. E aí, o que acontece? O Bolsonaro realmente quis demiti-lo por causa que o Mandetta peitou ele aparecendo na live. Então, o motivo de criancinha de quinta série, o motivo do Bolsonaro, puramente por ego. Mas mesmo assim, ele não conseguiu. Ele tentou tirar a caneta da mão dos militares que falaram, não, o Mandetta vai ficar. Porque ele é a única pessoa que tem um cérebro. Pode não ser a pessoa perfeita, pode não ser alinhado com o que eles querem, que eu também não sei o que eles querem, não faço ideia porque eles não falam, mas o Mandetta fica, porque é melhor do que se colocar o Osmar Terra ou qualquer outro Olavete ali, qualquer pessoa que seja do círculo ideológico do Olavo de Carvalho, que vai ser uma pessoa que vai vir para matar centenas de milhares de pessoas. Então os militares seguraram o Mandetta. Os ministros, o que se diz é que vários ministros ameaçaram se demitir se o Mandetta fosse demitido. Então todas as forças se uniram para mandar o Mandetta ficar. Eu não sei, pessoalmente eu não sei se o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, se alguém da STF também contactou o Bolsonaro, mas o que se diz é que o Bolsonaro queria porque queria demitir o Mandetta e todas as forças disseram, não, você não pode fazer isso. Agora, o que o Bolsonaro vai fazer é ligar as milícias digitais dele contra o Mandetta, para tentar achar qualquer coisa contra o Mandetta. Vão tentar achar qualquer coisa, vão inventar muita coisa, porque nisso eles são especialistas, vão inventar muita fake news contra o Mandetta e vão tentar fritá-lo para que o Bolsonaro possa colocar alguém indicado pelo Olavo de Carvalho, porque é isso o que o Bolsonaro quer. E se o Mandetta, e se ele conseguir fritar o Mandetta, ninguém vai, ou poucas pessoas vão falar, não, você não pode mais demitir o Mandetta. Não vão falar. O problema é o seguinte, o Bolsonaro vai conseguir fritar o Mandetta? Esse óleo vai ferver o suficiente para a fritura, para a temperatura da fritura, ou não vai? Porque o Bolsonaro, olha só, já falei aqui, ele tentou inflar as pessoas, fazer as pessoas irem para a rua ontem, no dia 5 de abril, levantando a hashtag dia 5 nas ruas e tudo mais. Não foi ninguém, não foi quase ninguém. O Bolsonaro perdeu o poder dele nas redes sociais. Os robôs do Bolsonaro tentaram ligar um fora Mandetta no domingo, ficou também primeiro no Twitter por 5 minutos e depois caiu, porque nem os bolsonaristas estão contra o Mandetta, pelo contrário, ele tem mais do dobro da popularidade do Bolsonaro. Hoje eu estava lendo uma matéria no G1 e eu não gosto de ler a caixa de comentários do G1. Ali é a latrina da sociedade, está na caixa de comentários do G1. Não por causa da Globo ou do G1 em si, mas eu não sei o que acontece ali, que ali é a pior. Mas eu fui ler.
não tinha um fascista do lado do Bolsonaro. Até os fascistas, até aquele pessoal enraivado, enraivecido, que geralmente parece que está saindo espuma pela boca enquanto digita bravo, até eles estavam contra o Bolsonaro. Até eles estavam do lado do Mandetta. Eu vi gente xingando o Bolsonaro. Eu vi vários comentários de pessoas dizendo: eu votei no Bolsonaro, eu apoiei o Bolsonaro até agora, mas agora eu mudei, eu não posso apoiar o Bolsonaro nisso. Ou gente dizendo: eu votei no Bolsonaro, eu não me arrependo porque era contra o PT, mas o Bolsonaro tá errado nisso. Então até o pessoal que é gado, que ainda não se arrepende, acha que o Bolsonaro tá errado. Então o Bolsonaro tem apoio zero. Eu não acho que o óleo do Bolsonaro vá ficar quente o suficiente para fritar o Mandetta. E o Bolsonaro não, ele descobriu hoje que ele não consegue tirar a caneta da mão do general e assinar ele mesmo. Não, se o general não deixar, o Bolsonaro, o capetão, ele não assina nada. E agora ele tá com uma arma apontada de um lado, que está ali na Procuradoria-Geral da República, que são processos contra o Bolsonaro, que o Marco Aurélio de Mello está dando seguimento em todos eles, coisa que não acontecia antes. Esses processos a gente nem ficava sabendo deles, não era notícia porque o STF simplesmente rejeitava. E agora não, ele dá procedimento, ele manda tudo para a PGR. E então, ele está com essa arma na cabeça e do outro lado tem outra arma, que é o Rodrigo Maia, com os processos de impeachment em banho-maria. E aí ele não consegue governar, ele está num barco sem remo, indo na direção, e o que ele faz? Ele só fala abobrinha, ele desvia o foco do que realmente importa. O que realmente importa é que há pessoas passando fome. O que realmente importa é que o governo deu 1 trilhão e 200 bilhões para o banco, é que o Congresso aprovou uma PEC que vai permitir ao Banco Central comprar títulos podres e dar bilhões de reais para os bancos. Enquanto isso, há pessoas passando fome. Há muita gente que não tem nem o que comer hoje. Isso é o que importa. E olha só, você, comenta aí, até eu falar disso, você tinha lembrado disso hoje? Você tinha passado pela sua cabeça? Caramba, o Bolsonaro ainda não sancionou os 600 reais. O Bolsonaro ainda não pagou os 600 reais, desculpa. Ele não pagou ainda, até agora. Olha, o Bolsonaro tinha falado que ia pagar 200 reais para cada autônomo, lembra disso? Faz 20 dias, então já deu para juntar o dinheiro. Para os bancos foi do dia para a noite, foi em menos de 12 horas. Ele pagou os bancos 1 trilhão e 200 bilhões. Para as pessoas, para a população, não. Faz 20 dias ele falou, ele já deveria ter pelo menos 200 reais separado para as pessoas. Aí o Congresso mudou para 600 a 1.200 e ele não pagou. Para a população, não tem. Esse é o mais importante, é isso que as pessoas estão perdendo o foco. E quanto ao Mandetta, Thiago, se o Mandetta continuar com esse posicionamento de que depois da Páscoa o país tem que reabrir, o Mandetta já pode sair agora. Porque se é para ter uma desgraça no país, já deixa tudo na conta do Bolsonaro a partir de já. Porque o que vai acontecer é o seguinte: o Bolsonaro sabe que as pessoas não vão ficar em quarentena há muito tempo, as pessoas vão começar a se rebelar na quarentena daqui a pouco tempo. Por quê? Porque as pessoas estão sem dinheiro, porque o Bolsonaro não paga. Enquanto o Bolsonaro esconder isso, enquanto a mídia esconder isso, porque a Globo fala disso de vez em nunca, a Globo não faz o governo tem que pagar as pessoas, o governo tem que fazer isso, isso e isso. Falou disso por 2, 3 dias e depois meio que esqueceu do assunto. A esquerda também não tem esse alcance nas redes para falar isso, a esquerda só fala para a bolha. E boa parte da esquerda, eu acredito, eles estão felizes de falar só para a bolha. Eles estão felicíssimos de falar só para a bolha, porque é a audiência que eles querem ter. Então, quem está fora da bolha, o cidadão despolitizado, nem passa pela cabeça dele que, olha, o governo deveria estar pagando os salários das pessoas. As empresas que estão fechadas, o governo deveria estar pagando os salários dessas pessoas. Então vai passar 2, 3, 4 semanas, as empresas não vão mais ter dinheiro para pagar as pessoas, vão começar a demitir mais e mais e mais. O cidadão não está ganhando dinheiro do governo porque o governo se recusa a pagar, o governo também não paga o salário das pessoas, o cidadão vai começar a querer sair de casa para trabalhar, as pessoas vão começar a odiar a quarentena. E aí o Bolsonaro vai falar: tá vendo? Eu disse que isso ia acontecer. E aí ele vai ter a desculpa certa para ele poder demitir o Mandetta. Eu só acho que esse plano do Bolsonaro, assim como todos os planos, é um plano burro, porque o Bolsonaro não tem um plano que dá certo, os planos dele dão todos errados. O cara conseguiu ser eleito com o apoio de toda a mídia, com o apoio de todo o mercado financeiro, com 57 milhões de votos e com um gado que faz tudo o que ele manda, e ele conseguiu perder o apoio de todo mundo. Isso, você tem que ser muito burro, tem que ser uma série de burrices,
de decisões erradas muito, muito grandes. E mesmo com um sistema de comunicação robusto que eles têm, eles estão conseguindo perder todo o apoio. Então, Bolsonaro não vai... Eu acho que nem o plano dele nem chega na hora, que seria daqui 2, 3 semanas, em que as pessoas vão realmente começar a ficar esgotadas, não querem mais quarentena, em que o governo vai começar a pressionar para a abertura de tudo, em que o próprio Mandetta vai mudar de opinião. Eu acho que o Bolsonaro, talvez o plano dele não chegue lá, porque outras coisas vão acontecendo no meio do caminho, coisas que eu não posso prever e nem você. É isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa nos comentários a sua opinião sobre toda essa situação do Brasil. Vamos pra cima deles, porque o Bolsonaro tá cambaleando. A gente tem que dar um empurrão final. Se inscreve no canal e curte o vídeo. Falou!